Quando todas as portas parecem fechadas e não há mais saída, Deus abre uma nova porta de esperança para você. Começa agora o programa Mensagens de Paz e Vida com João Ribe Palharim. Hoje com a apresentação de Giancarlo Palharim. Olá, boa noite, minha querida, boa noite, meu querido. Seja bem-vinda e seja bem-vindo ao programa Mensagens de Paz e Vida. Está tudo bem? Está tudo em ordem por aí? Eu pergunto isso porque, ao que tudo indica, as pessoas perderam o apreço pelas regras. Hoje em dia é um verdadeiro vale tudo. E ser decente, honesto e correto é exceção. São dias caóticos, dias sombrios. E o que Deus pensa disso, hein? Daqui a pouco você vai descobrir em uma poderosa mensagem de paz e vida com o fundador e presidente vitalício, meu pai de sangue, meu pai na fé, João Ribe Palharim, que no dia 4 de setembro, domingo, estará na Paz e Vida de São Bernardo do Campo, em São Paulo. Alô, ABC e região, às 8 horas da manhã, pastor João Ribe estará na sede da Paz e Vida de São Bernardo. Anote aí o endereço, Avenida Doutor José Fornari, número 1264, em Ferrazópolis, São Bernardo do Campo. Avenida Doutor José Fornari, número 1264, em São Bernardo do Campo. E no dia 11 de setembro, às 8 horas da manhã, pastor João Ribe espera por você na Santa Ceia do Senhor Jesus e na Paz e Vida de São Mateus. Então, alô, Zona Leste, compareça neste endereço na Paz e Vida de São Mateus, Avenida Mateu Bey, número 1569, em São Mateus, na Zona Leste de São Paulo. Avenida Mateu Bey, número 1569, em São Mateus, na Zona Leste de São Paulo. Então programe-se aí e não perca, porque vai ser uma bênção. Ele recebeu de Deus um dom especial para curar doentes e expulsar espíritos imundos. E quando ele começa a pregar, os corações se derretem na presença de Deus. João Ribe Palharim. João Ribe Palharim, um dos maiores evangelistas do Brasil. Venha estar com ele, dia 4 de setembro, domingo, às 8 da manhã, em Santo Jejum, na Paz e Vida, em São Bernardo do Campo. Avenida Doutor José Fornari, número 1264, Ferrazópolis. Traga os problemas, os doentes e desenganados, os viciados e oprimidos. Os milagres vão acontecer. É isso aí, vai ser uma bênção mesmo, hein? Primeiramente, no dia 4 de setembro, na Paz e Vida de São Bernardo do Campo, e na sequência, na Paz e Vida de São Mateus. Compareça, você é nosso convidado especial. Esse convite se estende para você também, você de São Paulo. Amanhã, esteja conosco num encontro de Paz e Vida, na sede nacional com João Ribe Palharim, em 2 horários. Reunião especial com João Ribe Palharim. Ele vai orar e Deus vai operar o milagre na sua vida. Você que tem vícios, você que tem problemas de saúde, que os médicos e os remédios e os tratamentos não conseguem tratar e nem curar. Você que não dorme à noite porque tem insônia, pesadelos, sonha com gente que já morreu, vê vultos no escuro, ouve vozes. Você que tem sofrido com a sua empresa, sua loja, o seu trabalho, suas finanças. Você que precisa de uma resposta. Você que quer a bênção de Deus na sua casa e na sua família. Venha amanhã na sede nacional da Paz e Vida. Amanhã, às 10 horas da manhã e também às 6 horas da tarde, às 18 horas, na viração do dia. Nos 2 horários, o pastor João Ribe Palharim estará esperando
por você. Então, anote o endereço aí e não confie na memória, porque senão depois você esquece, você vê que já passou e aí não tem mais jeito, você perdeu a bênção. Ó, a bênção é para quem busca. Então, venha buscar a sua bênção, porque Deus já preparou para você um milagre que você precisa. Então, compareça. Avenida Cruzeiro do Sul, 1965, em Santana, São Paulo, capital. Avenida Cruzeiro do Sul, 1965, em Santana, São Paulo, capital. Ó, você vai ganhar este lindo presente. Esse aqui é o livro Jesus, um livro escrito pelo pastor João Ribe Palharim, onde ele conseguiu entrelaçar os 4 evangelhos, os 4 relatos sobre a vida de Jesus em um só texto e sem acrescentar nada ao original. Então você vai ganhar este presente, ó, lindo presente, com capa, totalmente protegido da chuva, né? Você vai ver que este livro aqui vai te acompanhar a todo momento. Você coloca ele no bolso, você quando estiver no ônibus, você tira e você vai estar cada vez mais perto do Senhor Jesus. É impossível você conhecer o Senhor Jesus e a sua vida continuar a mesma. Então, venha ter este encontro com Jesus e levar a versão de bolso, a versão pocket deste livro aqui, de autoria do pastor João Ribe Palharim, amanhã na sede nacional da Paz e Vida, onde todos nós e o Senhor Jesus esperamos por você. Se você muitas e muitas vezes começa a chorar, aparentemente sem motivo, não tem mais vontade de sair de casa e nem de viver, pensa até em morrer, sumir, desaparecer, eu quero ajudar você. Venha participar comigo de 7 encontros de paz e vida e eu tenho certeza que essa angústia, esse medo, essa aflição na tua alma vai desaparecer. Meu nome é João Ribe Palharim e eu espero por você nesta segunda-feira às 10 horas da manhã ou 6 horas da tarde, na Avenida Cruzeiro do Sul, número 1965. Temos um amplo estacionamento totalmente grátis e estamos ao lado do metrô e da rodoviária do Tietê. Venha, a sua vida vai mudar e ainda vou dar esse presente para você assim que chegar, tá bom? Espero por você nesta segunda. Até lá. De uns tempos para cá, a sociedade está cada vez mais desregrada. O errado passou a ser aceito como certo e nós não ficamos mais chocados nem com crimes hediondos, muito menos arrependidos do pecado. Pecado. Quem liga para isso hoje em dia? Ninguém, ao que parece. Estou certo ou errado? Errado. Porque isso não é de hoje. Não é de uns tempos para cá que isso acontece. Desde sempre existe a maldade, a sordidez, a indecência. O pecado anda junto com a humanidade desde o princípio. Mas Deus demonstra amor e paciência. Ele ama o pecador, porém abomina, detesta, odeia o pecado. Ah, Jean, mas Deus é muito rígido, Deus é muito exigente. Será? Será mesmo? Hoje você vai ver a revelação completa do amor que Deus tem por você. Então, receba com carinho o fundador e presidente vitalício da comunidade cristã Paz e Vida e a mensagem de hoje, o Deus que ensina os pecadores. Preste atenção.
Neste momento tão especial de adoração a Deus, em que João Ribe Palharim pregará com unção e autoridade a mensagem transformadora do Evangelho, os pregadores do telhado convidam você a abrir seu coração e permitir que o Espírito Santo fale aos seus ouvidos a palavra que transformará a sua vida. Mensagem de hoje: o Deus que ensina os pecadores. Mas eu quero que você fique de pé, por favor. Abra no livro de Salmos, capítulo 25. Nós vamos ler o versículo 8. Acharam? Está escrito o seguinte: bom e reto é o Senhor, pelo que ensinará o caminho aos pecadores. Forte. Vou ler de novo. Bom e reto é o Senhor, pelo que ensinará o caminho aos pecadores. Isso é uma profecia. Deus usou o salmista e profeta Davi para prometer isso, dentro do caráter de Deus. Então eu quero que você repita em seguida. Vamos lá. Bom e reto é o Senhor, pelo que ensinará o caminho aos pecadores. Amém? Você crê nesta palavra? Então dê para ela a melhor salva de palmas de toda a tua vida. E quem está vendo pela TV ou pelo youtube.com/joanribe, ou ouvindo pela rádio, junte-se conosco aqui em São Paulo. Glorifique a Deus. Aplaude e dá glória. Continua. Levante os olhos aos céus, aplauda e glorifique. Isso, continua, não pare. Pai, olha que coisa linda. Esse povo te ama. E esse povo quer a tua resposta, quer a tua palavra, quer o teu ensino. Então vem com o teu Espírito, tome o lugar do pregador, tome os lábios do mensageiro, ensine o Senhor agora. Fala com cada vida aqui presente e com quem está à distância. Retira tudo que atrapalha o ensino da tua palavra e envia a tua palavra com poder e autoridade. E que a tua palavra vá, percorra toda a terra e prospere naquilo para o qual está sendo enviada, em nome do Senhor Jesus. Diga amém, Jesus. Podem sentar, por favor. Escute isso. É muito importante o que você vai ouvir agora. Nós estamos vivendo numa sociedade e numa época extremamente liberal. Chega a ser libertina, onde as pessoas não acham certos comportamentos ou atitudes erradas. A pessoa, ela convive com coisas erradas no trabalho, na escola, na vizinhança e na própria casa, e muitas vezes até dentro da igreja. E ela vai se acostumando com o pecado. E parece que o pecado já não é tão grave assim. As igrejas, de um modo geral, não são todas, não, abandonaram a pregação que condena o pecado e deixaram de lado a questão mais importante da raça humana, segundo o reino dos céus. A questão do pecado pode não ser importante hoje para a humanidade, que se sente à vontade para fazer o que quiser, mas a questão do pecado continua extremamente relevante para o céu e para Deus. E quando nós olhamos lá o Antigo Testamento, o que nós encontramos? Ameaças contra os pecadores, castigos dos pecadores, desgraças para os pecadores, infortúnios para os pecadores e destruição dos pecadores.
Tanto que as pessoas que leem o Antigo Testamento têm a ideia de que Deus é um tirano, um ditador, um Deus vingativo e cruel, que só fala em destruição e morte. Porém, o Antigo Testamento, que é recheado dessas ameaças e imprecações contra os pecadores, ele, na verdade, soa como advertência amorosa de Deus para que as pessoas sintam a gravidade do pecado. Há muitos e muitos exemplos, mas eu vou citar apenas alguns rapidamente. Por exemplo, nós temos lá em Gênesis capítulo 13, versículo 13, o versículo bíblico dizendo que os moradores de Sodoma e Gomorra, os homens de Sodoma e Gomorra, eram grandes pecadores contra Deus. Todo pecado é contra Deus, porque Deus é santo. Todo pecado incomoda a Deus. E o que aconteceu com Sodoma e Gomorra em função do pecado? A destruição. A destruição. Mesmo havendo pregação ali para salvar alguns, como os 2 futuros genros de Ló, eles riram da pregação, riram da advertência, poderiam ter escapado, mas não creram em Deus. Nós temos o exemplo no livro do profeta Samuel, capítulo 15, nós vamos ler o versículo 18. Primeiro livro de Samuel, capítulo 15, nós vamos ler aqui o versículo 18. E esse é um estudo que eu quero que você anote os versículos que eu estou mencionando. E se você não puder anotar agora, depois no canal youtube.com/joãorib você reveja tudo isso. E aqui está escrito: e enviou-te o Senhor a este caminho, e disse: vai e destrói totalmente a estes pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles até que os aniquiles. Estou citando alguns exemplos do ódio que Deus tem do pecado e daqueles que se tornam pecadores. No livro do profeta Amós, capítulo 9, versículo 8, vá até lá, por favor, está escrito assim: eis que os olhos do Senhor Yahvé estão contra este reino pecador, e eu o destruirei de sobre a face da terra. Deus não tem outra sentença para os pecadores. Salmos, vamos até lá, o livro de Salmos, que eu iniciei a leitura nele, mas eu quero que você volte nesse livro. Salmo de número 1, vamos lá. Olha o que está escrito aqui, ó. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha, pelo que os ímpios não subsistirão, né? Versículo 5, pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Não há futuro para os pecadores e aqueles que praticam o pecado. Ainda no livro de Salmos, vamos de número 104, versículo 35. Está escrito assim, vamos lá. Desapareçam da terra os pecadores e os ímpios não sejam mais. Eles desaparecerão da terra. Livro do profeta Isaías, o profeta que é considerado o mais evangélico do Antigo Testamento, por causa das inúmeras profecias que ele fez sobre Jesus Cristo, prevendo com 700 anos de antecedência a vinda do Senhor como ser humano. Livro do profeta Isaías, capítulo 1, versículo 28, está escrito assim: mas os transgressores e os pecadores serão juntamente destruídos, e os que deixarem o Senhor serão consumidos. Aquele que estava no caminho do Senhor, mas passou a conviver tanto com o pecado e acabou deixando o Senhor, o filho pródigo, a filha pródiga, a ovelha perdida que se desgarrou do rebanho, serão consumidos. Mais uma referência apenas no Antigo Testamento.
ainda no livro de Isaías, capítulo 13, versículo 9. Eis que o dia do Senhor vem, isso é profecia, hein? Eis que o dia do Senhor vem, horrendo, com furor e ira ardente, para pôr a terra em assolação e destruir os pecadores dela. Quando você ouve essas profecias ou referências como essas, você fica com a ideia de que, olha, Deus realmente é vingativo, Deus é mau. Mas não é. Deus, Ele quer que o ser humano sinta temor e horror ao pecado, assim como Deus tem horror também ao pecado. Mas Deus é amor, Deus é bom. A advertência no Antigo Testamento é para que o pecador acorde e mude de vida, porque ele não vai ter futuro. A palavra está avisando: os pecadores serão consumidos, serão destruídos. Não há futuro para quem permanece no pecado. Mas Deus não tem prazer nenhum em destruir qualquer pecador, por pior que ele seja. Por isso que no livro do profeta Ezequiel, Deus fala 2 vezes, 2 versículos bíblicos. No livro do profeta Ezequiel, vá comigo por favor, no capítulo 18, nós vamos ler aqui o versículo 32. Próprio Deus falando, escute, o Deus do Antigo Testamento, que muita gente acha que é um Deus vingativo. Olha o que ele diz: porque não tomo prazer na morte do que morre, diz o Senhor Yahvé. Convertei-vos, pois, e vivei. Deus está dizendo, pecador, eu não tenho prazer que você morra. Não é essa a ideia. Eu quero que você tenha medo do pecado, se converta e viva. O que eu quero é que você viva. Esse é o Deus do Antigo Testamento. E ainda no capítulo 33 de Ezequiel, vá comigo lá, no versículo 11, está escrito: dize-lhes, vivo eu, diz o Senhor Yahvé, que não tenho prazer na morte do ímpio. Pode ser o pecador que for. Às vezes você vê aí, né, um bandido ser baleado e morto num confronto com a polícia, um bandido que assassinou um monte de gente, como foi o caso daquele Lázaro em Goiás, não é? Então, algumas pessoas até aplaudem, ainda bem, acabou com esse maldito, né? Morreu, bem feito. Mas Deus, Ele não tem prazer na morte de qualquer ímpio, do ímpio que for. Então aqui ele está falando, esse Deus amoroso do Antigo Testamento: vivo eu, diz o Senhor Yahvé, que não tenho prazer na morte do ímpio. Deus não está dizendo, eu aplaudo quando o ímpio morre, eu fico aplaudindo quando o homem mau, a mulher má tem o seu fim. Não, eu não tenho prazer. Eu estou falando pela minha vida, diz o Senhor. Eu não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois por que razão morrereis, ó casa de Israel? E aqui ele está falando com o seu povo. Se converta, por que razão vocês vão morrer? Por que razão vocês querem continuar no caminho da destruição? Se eu estou dizendo que se você se converter, você vai viver. É Deus que está falando, aquele que tem o poder de morte e o poder de vida eterna. Ele está dizendo, se você se converter do seu mau caminho, você vai viver. Então esse é o Deus do Antigo Testamento. Agora escute só. Eu comecei a leitura no Salmo de número 25, versículo 8, dizendo que Deus é bom e reto, não é? E que Ele ensinará o caminho aos pecadores, não é? Chegou um momento em que Deus falou, eu tenho enviado profetas à terra para que preguem a minha palavra. Mas muitos profetas fazem que nem Moisés. Eu falei para Moisés conversar com a pedra e ela daria água. E o Moisés foi lá com a minha palavra e feriu a rocha 2 vezes. Ele extrapolou a minha ordem. Os profetas, quando vão levar a minha palavra, diz o Senhor,
acabam acrescentando o próprio pensamento e ira pessoal, a indignação contra o pecado, e falam além daquilo que eu mandei falar. Então Deus está dizendo: agora eu vou mudar essa história. Eu mesmo descerei à terra, e eu mesmo ensinarei o caminho aos pecadores. Isso foi profetizado 1000 anos antes de Jesus nascer. Então, quando chegou o tempo em que Deus viria a essa terra, o seu Espírito Santo veio sobre a Virgem Maria e ela engravidou do Espírito Santo. Ela já sabia que o Filho de Deus nasceria através dela, ele seria chamado de Filho de Deus porque tinha que ser filho de alguém, mas era o próprio Deus. Era o próprio Senhor vindo para ensinar o caminho aos pecadores. O José, que era o noivo da Virgem, que ainda não tinha tido nenhum tipo de relação com ela, viu a noiva grávida e imaginou que ela tinha adulterado e resolveu abandoná-la, fugindo de madrugada. Mas naquela madrugada, o anjo do Senhor aparece no sonho para José e diz: não tenha medo de receber a Maria como tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. Eis que ela conceberá e terá um filho, e por-lhe-ás o nome de Yeshua, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. E Yeshua significa o Deus que salva. Então Deus falou: agora é esta mensagem. O anjo anunciou para José, e Jesus nasceu como se fosse um homem. Ficou no anonimato até os 30 anos de idade, quando se batizou nas águas, fez o seu jejum de 40 dias e, cheio do Espírito Santo, começou a pregar e ensinar os pecadores. Aí o Senhor Jesus, o próprio Deus encarnado, ele passa num dos lugares mais corrompidos da cidade, num dos lugares mais detestados pelos religiosos, que era a alfândega, onde estavam os publicanos, que eram judeus, que se tornaram lacaios do Império Romano e cobravam impostos do seu próprio povo para dar o dinheiro para Roma, e ainda eram corruptos, enriqueciam com a diferença. Ficavam com uma parte e repassavam para o Império Romano somente a outra parte, e com isso eles enriqueceram muito, porém eram odiados por todos os judeus. E Levi, um judeu, está na alfândega, ele é chefe daquela alfândega, ele é o chefe daquela repartição pública, ele é o que comanda a quadrilha de corruptos, ele é o mais corrupto de todos. Os judeus religiosos nem passam ali, fogem dos publicanos, odeiam os publicanos, mas Jesus, o Deus encarnado, ele não odeia os pecadores, ele ama os pecadores. Se fosse para deixar os religiosos fariseus pregarem, eles iriam esculachar os publicanos, iriam acrescentar coisas que Deus não disse. Mas o próprio Deus passa ali na alfândega, vê o Levi e diz para ele: segue-me. E o Levi, que tinha aquela repartição pública super rendosa, que foi a causa do seu enriquecimento, ao ouvir o chamado de Jesus, de Yeshua, o Deus que salva o pecador, ele larga tudo e leva Jesus para sua mansão. E à noite ele prepara uma grande festa, um banquete. Uma festa onde comparecem muitos publicanos, isto é, muitos corruptos, funcionários públicos corruptos a serviço do Império Romano, e comparecem também religiosos fariseus. E muitos homens e mulheres, a casa ficou lotada. Quando Jesus estava ali, à vontade, no meio dos pecadores, os religiosos que odiavam os pecadores, que se afastavam dos pecadores, que condenavam os pecadores, que julgavam os pecadores, eles começam a murmurar para os discípulos
do Senhor Jesus, eles começam a murmurar. E eu quero que você vá comigo ver essa passagem bíblica, porque ela é reveladora. Evangelho de Mateus, capítulo 9, no versículo 9. Vamos ler daqui para frente. E Jesus, passando adiante dali, viu assentado na alfândega um homem chamado Levi. E disse-lhe: segue-me. O Levi depois vai ter o nome mudado para Mateus, tá bom? Que vai ser o autor desse evangelho. Quem está contando isso é a própria testemunha do fato. É o homem que foi beneficiado por esse fato. O Mateus que está contando, o Levi que está contando. E disse-lhe: segue-me. E ele, levantando-se, o seguiu. E aconteceu que, estando ele, Jesus, na casa, sentado à mesa, né? Chegaram muitos publicanos e pecadores e sentaram-se juntamente com Jesus e seus discípulos. Atenção! Deus não foge dos pecadores. Jesus está na casa do Mateus, chegaram muitos publicanos e pecadores e eles sentaram perto de Jesus. Jesus, ao invés de dizer: eu não quero conversa com esses corruptos, com esses ladrões, com esses pecadores, eu sou um homem santo. Não, Jesus ficou à vontade no meio deles, porque Deus ama os pecadores. Deus não tem prazer algum na morte dos pecadores. E Ele mesmo ia ensinar o caminho para os pecadores. E aqui Ele começa a ensinar, preste atenção. E os fariseus, vendo isso, disseram aos seus discípulos: por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Jesus, porém, ouvindo isso, disse-lhes: não necessitam de médico os sãos, mas sim os doentes. Ide, porém, e aprendei. Atenção, ele está falando com os religiosos que pensam que sabem tudo. Ide, porém, e aprendei o que significa: misericórdia quero e não sacrifício, porque eu não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Está entendendo isso? Ele ensina os pecadores e os religiosos que julgavam as pessoas, que achavam que só eles eram santos, que condenaram Jesus. Inclusive esse grupo religioso vai condenar Jesus à morte, vai tramar contra a vida de Jesus, porque Jesus, ele amava os pecadores. Jesus andava com pessoas que os religiosos jamais chegariam perto e nem se permitiriam tocar. Jesus se permitia ser tocado até por prostitutas, como aquela que ficou chorando aos seus pés, enxugando as lágrimas nos pés do Senhor com seus próprios cabelos. Jesus, ele não fugia dos pecadores, porque ele veio ensinar o caminho aos pecadores. Ele não tem prazer na morte dos pecadores. O que ele quer? Que o pecador reconheça a gravidade do pecado, se converta, se arrependa e viva. E os religiosos, eles vão condenar Jesus, porque Jesus para eles é outro pecador. Eles são tão santarrões, eles são tão fariseus, que Jesus não vai ser aprovado no rígido código de conduta do farisaísmo. O santo Jesus, o que nunca mentiu, o que nunca pecou, o que nunca fez mal a ninguém. Os religiosos vão condenar o próprio Deus, porque eles não suportam que os pecadores sejam ensinados. O que eles querem? Que os pecadores sejam castigados, que os pecadores sejam enviados ao tormento, que os pecadores queimem no inferno. É isso que eles querem, mas não é isso que Jesus quer. Ele diz: ide e aprendei. Olha, ele veio ensinar, o próprio Deus ensinando os pecadores e ensinando os religiosos. Ide e aprendei o que significa misericórdia quero e não sacrifício, porque eu não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Porque se eles se arrependerem, se eles se converterem, eles serão salvos, eles não morrerão. É isso que eu vim fazer aqui na terra. Eu vim ensinar
pessoalmente. Que mensagem poderosa e reveladora, hein? Daqui a pouco continua, tá bom? Rapidamente eu preciso lembrar a você que amanhã Joaíbe Palharim estará às 10 horas da manhã na sede nacional da Comunidade Cristã Paz e Vida, que fica na Avenida Cruzeiro do Sul, 1965 em Santana, São Paulo, capital. Se não der para você comparecer às 10, não se preocupe, porque às 18 horas, às 6 horas da tarde, o pastor estará novamente esperando por você e toda a sua família. E olha que legal, você vai ganhar nos dois horários, nas duas reuniões, o livro Jesus na versão Pocket, na versão de bolso, para você levar Jesus no coração por onde você for. Anotou o endereço? Então anota aí. Não perca, Avenida Cruzeiro do Sul, 1965 em Santana, São Paulo, capital, às 10 da manhã e às 6 horas da tarde. Vai ser uma bênção. Não falte, hein? Todos nós e o Senhor Jesus esperamos por você. E agora, continue acompanhando a poderosa, esclarecedora, surpreendente e reveladora mensagem de paz e vida. Ele diz: ide e aprendei. Olha, ele veio ensinar, o próprio Deus ensinando os pecadores e ensinando os religiosos. Ide e aprendei o que significa misericórdia quero e não sacrifício, porque eu não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento, porque se eles se arrependerem, se eles se converterem, eles serão salvos, eles não morrerão. É isso que eu vim fazer aqui na terra, eu vim ensinar pessoalmente. E ele vai continuar o seu ensino, apesar de toda a crítica. E eu quero agora só mencionar 2 versículos que falam deste amor de Deus e que são maravilhosos. Na carta aos Romanos, capítulo 5, vamos ler o versículo 8. Olha o que diz aqui a palavra, Romanos, capítulo 5, versículo 8. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Ele morreu por nós, por amor. Ele prova o seu amor pelos pecadores, morrendo por nós, sendo nós ainda pecadores. O outro versículo, você sabe de cor, é João 3,16. Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, não morra. Eu não tenho prazer na morte do ímpio, não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu vim buscar e salvar. Buscar e salvar, buscar e salvar. Salvar do quê? Daquilo que mata o ser humano, o pecado. Salvar do pecado. Foi isso que o anjo mensageiro falou para José em sonhos. Você vai colocar o nome no menino de Yeshua, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Ele veio salvar o pecador do seu próprio pecado. Porque se ele continuar no seu pecado, ele não vai ter futuro, ele vai ser destruído. Eu vou mencionar, já estou terminando a mensagem, por favor, só me ouça um pouquinho ainda. Eu quero que você vá comigo na primeira carta para Timóteo, capítulo 1. Vamos ler o versículo 15. Esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar quem? Os pecadores. Para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal.
Mas, por isso, alcancei misericórdia, para que em mim, que sou o principal, Jesus Cristo mostrasse toda a sua longanimidade, para exemplo dos que haviam de crer nele, para a vida eterna. A questão do pecado é muito grave, atenção. Atenção, eu vou chamar a sua atenção mais uma vez. A questão do pecado é tão grave para o céu, que Deus usou profetas para prever que Ele mesmo um dia ensinaria os pecadores o caminho que eles devem andar. A questão do pecado para o céu é tão grave que envolveu toda essa logística do Espírito Santo vir sobre a Virgem Maria, Ele nascer e se guardar do pecado. Porque para nos salvar do pecado, Ele não poderia ter pecado. Jesus, na sua vida terrena, passou por todas as tentações e esteve aqui na terra há 33 anos e meio e nunca pecou. Nunca se achou engano na sua boca. O seu sangue é puro, o seu sangue é santo, o seu sangue é sublime. Envolveu todo esse sacrifício. O castigo que nos traz a paz, diz a profecia, estava sobre ele. Deus fez recair sobre ele a iniquidade de nós todos, os nossos pecados. Quando você, pela fé, vê o Senhor Jesus açoitado da cabeça até os pés, sangrando no corpo inteiro, com a coroa de espinhos na cabeça, e depois crucificado, vazando todo o seu sangue, sofrendo todo tipo de dor. Quando você vê aquilo, Jesus está mostrando o que é o inferno para o pecador. Qual é o sofrimento para o pecador? Mas ele não tem pecado. Ele assumiu o lugar do pecador, para mostrar o que acontece com quem permanece no pecado. Mas o que foi que Jesus fez perto das 3 horas da tarde? Hein? Ali agonizando, arrebentado, sofrido. Era eu que deveria estar lá, era você que deveria estar lá, mas Ele tomou o nosso lugar, mostrando o que acontece com o pecador que quer continuar no pecado. Jesus não tinha pecado próprio, mas sobre Ele recaíram todos os nossos pecados. O que Jesus fez naquele momento? Hein? Ele levanta os olhos aos céus e Ele diz: Pai, nas Tuas mãos eu entrego o meu espírito. O que é que o pecador tem que fazer? O que é que a pecadora tem que fazer? Olhar para o céu e entregar a vida para aquele que é o autor da vida, aquele que tem poder para dar vida, aquele que tem poder para perdoar pecados. O que o pecador tem que fazer? Entregar a vida para Jesus Cristo e recebê-lo como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. E se você fizer isso, o teu nome vai ser escrito no livro da vida do Cordeiro. Os teus pecados serão perdoados, o teu passado será apagado e você vai se tornar filho, filha de Deus, e a morte não terá mais domínio sobre a tua vida, porque quem é de Jesus vive por toda a eternidade. Quem ouve estas minhas palavras, disse Jesus, e crê nelas e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Quer vida? Quer salvação? É Jesus Cristo que tem a vida, é Jesus Cristo que tem a salvação, é Jesus Cristo que tem o perdão. Vou terminar a palavra dizendo o seguinte, 1ª carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 1. Também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes e no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, se o retiverdes tal como vô-lo tenho anunciado, se não é que crestes em vão. Se é que não crestes em vão, porque primeiramente vos entreguei o que também recebi,
que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. Vamos dar uma salva de palmas para Jesus. Ele morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Se o pecado pudesse ser tolerado, como a sociedade hoje tolera, você acha que Jesus Cristo morreria por uma coisa tolerável? Por uma coisa que não tem problema? Se o pecado não tivesse problema, ele não morreria por causa dos pecados. O pecado te condena. O pecado te destrói. Não há futuro para o pecador. Mas Deus não quer futuro de destruição para você. O futuro que Deus quer para você é a vida eterna. O futuro que Ele quer para você é que você seja salvo. Esse é o Evangelho. Esse é o Evangelho. Atenção. Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores. Ele veio para salvar os pecadores. A mensagem pregada pelos apóstolos e a mensagem pregada pelo anjo mensageiro. Salvar o povo dos seus pecados. É para isso que Ele veio. É claro que Ele nos abençoa. Ele nos abençoa, Ele veio para nos dar vida abundante, abençoar a sua vida pessoal, o seu trabalho, a sua família, a sua saúde. Claro que sim, tudo isso é ótimo. Mas Jesus Cristo não veio ao mundo para tornar milionários os pecadores. Ele não veio a este mundo para te dar uma cobertura, ou um jato, ou uma lancha, um iate, ou milhões e milhões e milhões e milhões e milhões. Ainda que Ele possa fazer tudo isso, Ele não veio ao mundo para isso. Ele veio ao mundo para resolver o principal problema da raça humana, o pecado. Ele veio ao mundo só para isso. E foi as últimas consequências para resolver esse problema. E a prova que Ele resolveu esse problema é que, morrendo no lugar dos pecadores, foi sepultado como pecador e carregado com os nossos pecados, Ele foi levado ao inferno no nosso lugar. Mas a palavra diz que era impossível que Ele continuasse morto. Era impossível que Ele continuasse no inferno, porquanto, diz a palavra, nunca cometeu iniquidade, nem se achou engano na sua boca. A prova de que Ele teve êxito nessa missão é que Jesus no terceiro dia ressuscitou e está vivo pelos séculos dos séculos e tem nas mãos as chaves da morte e a chave do inferno. Vamos ficar todos de pé. Essa questão é gravíssima. Você quer conviver com o pecado? Está normal para você? Fumar maconha, fumar uma pedra de crack, está normal, não tem problema nenhum? Fumar cigarro, encher a cara, se prostituir, tudo normal, todo mundo faz, é ou não é? Está tudo liberado, não é? Desvios sexuais, tudo liberado, não é? Você quer continuar no pecado, você não tem futuro. Você será destruído, destruída no final. Não sei o que digo não, quem sou eu, coitado de mim? A palavra diz isso. Os ímpios não subsistirão na congregação dos justos, não subsistirão no juízo, serão lançados no lago de fogo e enxofre. Jesus, com a pele toda retalhada, da cabeça aos pés, pegava fogo, queimava, ardia. É isso que o pecador condenado vai sentir naquele lugar de tormento. Dia e noite, para sempre. Por toda a eternidade. O pecador não tem futuro, não. Deus quer lançar pessoas no inferno? É evidente que não. Deus quer que você vá para o inferno? Claro que não. Ele te ama muito. E a prova que Ele te ama, Ele deu aqui, na prática, com todo o sacrifício. Entregou o Senhor Jesus para te salvar do seu pecado.
E esta palavra que você está ouvindo aqui, esta palavra diz que o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. A questão do pecado para o céu continua gravíssima. Pode ser que para você não. O que tem? Eu faço o que eu quero, a vida é minha. Pode ser que para você o pecado não seja grave, nem para muitas igrejas, viu? As pessoas hoje escolhem a igreja que vão frequentar pelo cardápio. Esse daqui, posso fazer isso, posso fazer aquilo, essa igreja aqui não critica nada, essa igreja aqui permite tudo. A pessoa escolhe a igreja, essa outra aqui, se eu for nela eu vou ficar bilionário. Você escolhe e continua com a sua vida do jeito que está. E no final, eu não gostaria de estar no teu lugar. E acho que você também não vai gostar. Deus disse lá no Antigo Testamento: vivo eu, diz o Senhor Yahvé, que eu não tomo prazer na morte do ímpio, mas antes que o ímpio se converta e viva. E no capítulo 33, ele usando o profeta Ezequiel outra vez: convertei-vos, convertei-vos, pois por que razão morrereis? Convertei-vos e vivei. Quer ter vida? Jesus disse: eu vim para que todos tenham vida e vida com abundância. Quer ter vida de verdade? Então você tem que receber a única solução que Deus proveu, com muito sacrifício, com muito trabalho, foi custoso demais e demorou milhares de anos. A única solução que continua sendo oferecida para o pecador é esta: receber Jesus, nascer de novo, se tornar filho de Deus. E tudo isso através do arrependimento e do batismo nas águas também, porque Jesus ressuscitado disse: quem crer e for batizado será salvo. Então olha para mim, meu querido, olha para mim. A questão do pecado para Deus não mudou, continua muito grave. E Deus odeia os pecadores, no sentido de que eles querem permanecer no pecado. Mas Deus, ao mesmo tempo, Ele quer que o pecador se converta e se salve. Portanto, Ele ama o pecador. Ele não quer a destruição do pecador. Se o pecador, a pecadora, continuar no caminho do pecado, está escolhendo por conta própria. A destruição é inevitável. O tormento é inevitável, a condenação é inevitável. Mas se o pecador ou a pecadora se converter, Deus salva. Se o pecador e a pecadora receber Jesus, o sangue de Jesus é o que resolve esse drama do teu pecado. O sangue de Jesus te purifica de todo pecado. O que Deus está propondo aqui? Que você seja liberto, liberta da condenação e do pecado. O que é que Deus está propondo aqui? A tua salvação, não a tua condenação. Ele está propondo a tua salvação. Pode ser o pior pecador, mas Ele quer te salvar se você se converter. E se você se converter, você vai viver. E não é viver só nessa vida não, é viver eternamente. A palavra é essa. Não foi por outro motivo que Jesus Cristo veio ao mundo. Ele veio para salvar o seu povo dos seus pecados. Só por esse motivo. Padeceu tudo isso para salvar a raça humana do pecado. Não fugiu de nenhum pecador, de nenhuma pecadora. Até na cruz, aquele bandido do lado direito se converteu. Disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Se converteu na última hora. Jesus gostaria de ter salvo os dois ladrões, mas só um quis. Só um pediu perdão, só um reconheceu Jesus como rei e que tinha um reino eterno.
Um reino que passava da morte, porque se eu estou para morrer, e eu digo para Jesus, lembra-te de mim, quando entrares no teu reino, eu estou crendo que vai haver vida depois da morte, eu estou crendo nele. Jesus disse, na verdade eu te digo, que ainda hoje estarás comigo no paraíso. Ele salva. Se o pecador se converter, vai viver. Então, chega de falar sobre isso. Agora é você quem vai falar. Agora é você. Você quer viver ou quer morrer? Você quer continuar no pecado ou você quer se livrar do pecado? Se você quer viver e se livrar do pecado, você tem que receber Jesus como o único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Quem quer, erga a mão direita bem alto, o máximo que você puder. É o passo mais importante que você vai dar na tua vida agora. Saia do teu lugar e venha aqui para frente, por favor. E vamos aplaudir ao Senhor Jesus por cada vida que está chegando. Você dá um passo só na direção de Deus e Deus sai correndo ao teu encontro. Porque o que Ele mais quer é te salvar. Vamos aplaudir mais ao nome de Jesus, que está chegando mais gente. Pastor João Ribe, eu quero pedir o perdão dos meus pecados, porque apesar de eu já conhecer a palavra, eu reconheço que eu pequei. Então faz o seguinte, não precisa me contar qual é o teu pecado, não precisa. O que Deus quer ver é se você se converte agora para largar esse pecado, para parar essas coisas erradas. O que Deus quer ver é isso. E se você tiver a humildade de vir para frente, para pedir perdão para Ele, não para mim, imagina, eu não quero nem saber o que você fez. Se você vier para frente para mostrar o teu arrependimento, assim diz o Senhor, se converta e viva. Vem aqui para frente. Vem para cá. Vem para cá. Vamos aplaudir mais ao nome de Jesus. A questão do pecado você não resolve comigo, você resolve com Ele. E a solução Ele já deu. A solução está à disposição. A solução definitiva para o pecado. Se você não se arrepender do seu pecado, vai continuar no erro, com a mente perturbada, e esse pecado afetando tudo que você faz, tudo que você pensa, e todas as áreas da tua vida, até a destruição. Mas se você se converter, pedir perdão, você vai viver. Pastor João Ribe, eu preciso de ajuda do Senhor para lutar contra os pecados que me visitam. Eu preciso da ajuda do Senhor para resistir ao pecado quando ele se apresenta, para eu ter firmeza. Às vezes eu vacilo e eu não quero mais vacilar. Eu quero poder para resistir às investidas de Satanás com as suas tentações. O diabo vai querer sempre que você peque, porque o diabo sabe que o pecado te destrói. Mas se você quer poder de Deus para resistir ao pecado, vem aqui para frente também, em nome de Jesus. Vem para cá. Eu quero a ajuda de Deus para resistir ao pecado. Quero falar com você que está assistindo esta mensagem pela televisão, ou ouvindo pela rádio, ou assistindo pelo meu canal no youtube.com/joãoribe. Quer entregar a vida para Jesus, quer voltar para Jesus, quer pedir perdão dos seus pecados? Se ajoelhe ao lado do teu rádio, ao lado do teu televisor, ao lado do teu computador. Você que está ouvindo esta mensagem, em qualquer lugar do Brasil ou do mundo, se for possível, se ajoelhe aí. Mas se não for possível, você está em trânsito, está dirigindo, sei lá, mas quer entregar a vida para Jesus, quer voltar para Jesus, quer pedir perdão para Jesus, então coloque a mão sobre o teu peito, na altura do teu coração, e eu quero que cada pessoa que veio para frente se ajoelhe comigo no altar, diante do altar,
de joelhos. Se não puder se ajoelhar, não tem problema, viu? Coloque a mão sobre o teu coração. Quem está à distância, se possível, faça a mesma coisa. E quem não puder se ajoelhar, tudo bem. Ore comigo dessa maneira. Meu Deus e meu Pai, eu sei que o pecado continua grave e me condena, mas eu não quero esta condenação e nem o Senhor. O Senhor não tem prazer na minha morte espiritual. Antes, pelo contrário, o Senhor quer que eu viva e viva eternamente. Por isso, eu suplico agora, com arrependimento, o perdão dos meus pecados. Apaga as minhas transgressões, as minhas iniquidades, apaga o meu passado e junto com o perdão, me dê agora a certeza e a alegria da minha salvação, porque eu creio que o sangue de Jesus me purifica de todo o pecado e Ele é, para todo sempre, o meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Amém, Senhor. Continua assim em espírito, eu e toda a igreja iremos orar por você. Pai querido e Deus amado, o mundo jaz no maligno. E o pecado se tornou coisa corriqueira e comum, tolerado pela sociedade. As pessoas não se escandalizam mais, porque todos estão achando normal tudo o que está acontecendo hoje em dia. E cada um vive a sua vida, conforme a sua própria vontade, fazendo os desejos da carne, e estão caminhando para a destruição. Mas o Senhor não tem prazer na morte do ímpio. Antes, o Senhor deseja que o ímpio se converta do seu mau caminho e viva. Então agora, meu Deus, olha para estas pessoas, não apenas as que estão comigo aqui na sede, em São Paulo, mas à distância também um número incalculável de pessoas se rendendo a Ti. O Senhor está em toda parte ao mesmo tempo. Olha por cada pessoa agora que te pede perdão e que entrega a vida para o Senhor e que recebe o Senhor Jesus como o único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. O Senhor mostrou pelo sacrifício na cruz, pela tortura sofrida, o que vai acontecer, qual é o futuro dos pecadores, mas o Senhor assumiu o nosso lugar, para que esse castigo não venha sobre aqueles que te recebem como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Então, Pai, salva esta pessoa, salva este homem, salva esta mulher, salva este moço, salva esta moça, salva este filho pródigo, salva esta filha pródiga que está voltando para a tua casa. Sustenta com a tua mão poderosa e ajuda esta pessoa a perseverar até o fim, para que ela não seja destruída pelo pecado, mas antes que ela mesma destrua o pecado na sua vida, dizendo não para Satanás e dizendo não para o pecado. Fortalece esta pessoa com teu Espírito Santo, faz esta obra gloriosa, meu Deus, e opera grandemente na vida de cada uma destas pessoas. É o que nós te pedimos e já te agradecemos por Jesus Cristo, o nosso único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador para todo sempre. Amém. Grande decisão você tomou, você decidiu abandonar o pecado, a transgressão, a iniquidade, a surdidez, a vilania. Você quer agora ter a certeza da salvação, começar uma nova vida, uma vida regrada, correta, honesta, uma vida com Deus, uma vida com Jesus, um novo caminho. Então,
Parabéns! Você tomou a decisão mais acertada da sua vida. Isso vai abençoar a sua casa, isso vai abençoar sua família, sua saúde, vai abençoar o seu psicológico, o seu trabalho, todas as áreas da sua vida. Mas tudo depende da confirmação. Você já teve uma decisão de fé, agora falta a confissão de fé. Jesus disse assim: aquele que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Então venha confirmar a decisão com essa confissão, que é uma atitude concreta, porque vai sair do abstrato, só do pensamento e se tornar realidade. Amanhã eu espero por você juntamente com o meu pai, pastor João Ribe Palharim, na sede nacional da Comunidade Cristã Paz e Vida, às 10 da manhã e às 6 horas da tarde, Avenida Cruzeiro do Sul, 1965, em Santana, São Paulo, capital. E olha o presente que você vai ganhar: o livro Pocket, a versão de bolso do livro Jesus, de autoria do pastor João Ribe. Então venha, Avenida Cruzeiro do Sul, 1965, com entrada franca, estacionamento gratuito e ali, bem pertinho do metrô Portuguesa Tietê. Todos nós e o Senhor Jesus esperamos por você. Se as tuas noites têm sido de tormentos, antes de pegar no sono, você escuta muitos barulhos estranhos pela casa, pelo quarto, você enxerga vultos na escuridão e quando dorme tem terríveis pesadelos. Sonha que está morrendo ou sonha com gente que já morreu. Eu quero que você compareça na Paz e Vida amanhã, às 10 horas da manhã ou 6 horas da noite, porque eu vou fazer uma oração especial e tirar todo este mal que está na tua vida. Anote o endereço e compareça. Avenida Cruzeiro do Sul, número 1965. Temos um amplo estacionamento e a Paz e Vida fica ao lado da rodoviária do Tietê, ao lado da estação portuguesa Tietê do metrô. Bem, esse sofrimento vai acabar. Todos nós e o Senhor Jesus esperamos por você. Bom, já sabemos que Deus é paciente, não é? E mesmo quando voltamos a cometer os mesmos erros, Ele está sempre pronto a perdoar. Novas chances, nova aliança, um novo recomeço. Deus tem prazer nisso. Deus tem prazer em estar ligado a você. Muita gente pode pensar, depois de velho ninguém muda radicalmente. Ou então, nasceu ruim, vai morrer ruim. Mas Deus não pensa assim. Ele te leva sempre a pensar diferente disso. Ele te leva sempre a uma nova oportunidade de começar de novo. Preste atenção na história desse rapaz, o Elias Proença. Preste atenção. Testemunhos de Paz e Vida. Deixa eu falar aqui com este meu amigo. Qual o seu nome completo? Elias Gomes de Proença. Elias, quanto tempo você ficou afastado da igreja e da casa do Pai? Questão de 5 dias, 10 dias eu enfraqueci e me afastei dos caminhos do Senhor. Nesse tempo que eu me enfraqueci, o inimigo tomou conta de mim, que eu fui um dependente químico por muitos anos. Eu caí no mundo do crack. Em poucos dias eu perdi terreno, eu perdi moto, me afastei da minha família, eu cheguei a virar mendigo, cheguei comido lixo. Clamando ao Senhor, pedindo misericórdia de Deus, um amigo meu que está aqui, que é praticamente família, a esposa dele é considerada como minha irmã. Quem é o seu amigo? Luiz Fernando. Ô Luiz Fernando, vem aqui por favor. E a minha irmã Luciana. Luiz Fernando e Luciana, venham aqui por gentileza. Quer dizer que você chegou a morar na rua? Cheguei a virar mendigo. Eu tô com 82 quilos que eu tô fazendo regime hoje.
mas eu já cheguei a 90. Quando eu estava na rua, eu estava pesando em torno de uns 45 quilos. Era só pele e osso, era barbudo, sujo, andava na rua. Pior que esses que estão aqui, ó, que tem essas barraquinhas que ficam embaixo. Eu não tinha nem roupa para vestir. Passava frio, passava fome por vergonha de pedir. Você ficou irreconhecível. Quando eu me olhei no espelho, eu não perguntei para Deus o que está acontecendo comigo. Quando eu olhei, eu falei, o que é isso? Eu não falei, quem é este? Eu falei, o que é isso, Senhor? Você não estava se reconhecendo de tão... Quanto tempo você ficou na rua? Eu cheguei a ficar uns 2 anos na rua. Aí foi através desses amigos aqui? Aí foi através da mãe dela que me chamou. E eu clamando a Deus, ela falou, só pode vir na minha casa se você for voltar para os caminhos do Senhor. Falei, é o que eu mais estou pedindo e desejando. Mas não tinha força. Vem cá, como é o nome do seu amigo? Luiz Fernando. Edson. Ah, o Luiz Fernando é o irmão dele. É o Edson. Vem cá, Edson, fica aqui do meu lado. Por um tempo ele morou na rua, abandonou na verdade a vida que ele tinha, né, que ele é do interior. Então minha sogra acolheu o Elias na casa dela, né? Mas ela fez por algum tempo a obra, né? Ela se cansou porque ele escolheu voltar pra rua, voltar pro crack, voltar pras drogas, pra bebida e se entregou, né? Ô Elias, vem cá. Então durante 2 anos foi isso que aconteceu na sua vida? Isso, entre torno de cada vez que eu voltava pro caminho do Senhor, o Senhor sempre me abençoou, sempre de braços abertos, porque eu sou um profissional, sou um construtor civil. Você é construtor civil e estava na rua, comendo lixo. Comendo lixo, estava na rua. Cada vez que eu voltava pro caminho do Senhor, não demorava uma semana, um mês, já estava comprando moto, gordinho, forte, bonito, dinheiro no bolso, cartão de crédito. Quando eu desviava do caminho do Senhor, não tinha um tênis para vestir, praticamente descalço, tudo sujo, sem roupa, com fome. Me diz uma coisa, você agora está de volta na casa do Pai. Estas são testemunhas que te viram na rua. Você é testemunha que o Elias estava na rua mesmo. Mesmo, testemunha mesmo. E chegou... Ixi, não tenho o que falar. É uma pessoa maravilhosa, maravilhosa. Bom profissional. Muito bom profissional. Ele veio a gente trouxe ele primeiro pra gente acolher ele pra verdadeira palavra do Senhor, que é aqui na Paz e Vida. Então ele estava fraco lá e a gente fez um convite para ele ficar um período aqui em São Paulo, para se aproximar mais de Deus. Então a gente trouxe ele aqui para Paz e Vida para fortalecer a fé dele, e ele entrou nas campanhas agora com a gente, né? E ele é construtor e ele está fazendo uma obra pra gente num restaurante da minha esposa, que fica aqui próximo. Ô Elias, sair da casa do Pai nunca mais. Nunca mais, em nome de Jesus. Vamos aplaudir ao Senhor Jesus. Que testemunho. Obrigado por ajudar a resgatar esta vida. Muito obrigado. Viu? Na Paz e Vida nós temos reuniões de terça a sexta-feira às 9 horas da manhã, 3 horas da tarde e 7 horas da noite. Aos domingos, os horários são um pouquinho diferentes, 8 horas da manhã, 3 da tarde e também 6 horas da tarde. Para encontrar o endereço da Paz e Vida mais próxima de você, acesse o site www.pazevida.org.br. E lembrando, amanhã, segunda-feira, 2 encontros especiais com João Ribe Palharim, às 10 e às 6 horas da tarde. Não falte, vai ser uma bênção. Quando ele ora, Deus opera. Os doentes e desenganados são curados. Os perturbados e viciados são libertos. Endividados e falidos prosperam. João Ribe Palharim. Um dos maiores evangelistas do Brasil. Venha ouvi-lo pessoalmente e receber a sua oração de cura e libertação. Amanhã, segunda-feira, às 10 da manhã e 6 da tarde, na sede nacional da Paz e Vida em São Paulo, na Avenida Cruzeiro do Sul, 1965. Entrada franca e estacionamento grátis. Venha, algo novo e maravilhoso vai acontecer com você. Deus se preocupa com cada área da sua vida, com cada parte de você. E as mulheres geralmente são mais vaidosas, mas o ser humano, em geral, se importa, não é? E fica às vezes em dúvida a respeito da sua aparência,
Mesmo que só um pouco, os homens também são assim. E todos querem, na verdade, se sentir bem, saudáveis, bonitos, limpos, arrumados. E existem problemas e doenças que afetam diretamente a autoestima da pessoa. Muita gente pode achar que é besteira, que Deus não se importaria com isso, mas sim, Deus se importa com cada fio de cabelo da sua cabeça. Preste atenção e conheça a história dessa moça, desta mulher, a Eliane Bastos. Preste atenção. Testemunhos de paz e vida. Como é seu nome completo? Eliane Bastos Figueiredo. Eliane, o que estava acontecendo? Eu comecei a campanha devido à empresa que eu trabalhava. Eu tive problema de ler. Lesão exposto repetitiva. No braço, na mão e no joelho. Que eu ficava no muito tempo também? Que eu ficava muitas horas em pé. E passei no hospital no CEMEG em Guarulhos, que eu sou de Guarulhos. E falaram assim, você vai ter que fazer o exame de choque, exame de ressonância no braço, no punho e no joelho. E você sentia muitas dores? Aqui o braço, eu vou lavar o cabelo, de esfregar, meu braço começava a descer. É mesmo? E a mão inchar e dava derrame. E que no exame deu derrame articular no dorso com muito heterogêneo. Traduzindo, não sei o que é. Os médicos sabem, você só sabe que doía muito. E há quanto tempo doía? Aí no joelho, parece que deu algum problema no menisco, ia ter que fazer uma ressonância. Eu falei assim, e provável uma cirurgia. Eu falei, não aceito cirurgia. Falei, não vou fazer. Aí foi quando o pastor começou a falar a campanha de segunda-feira. Sei. Eu terminei a campanha dos 12 dias para 12 bênçãos do ano. Terminei a campanha. Aí comecei a de segunda-feira. Na primeira segunda-feira, o pastor falou assim, vem aqui na frente que está sentindo dores no joelho, no braço, na coluna. Eu fui correndo aí na frente. O profeta fala, nem sabe o que está falando, né? Aí eu falei assim, Deus usou o pastor para falar comigo. Eu falei, eu creio, pai. Ainda nessa campanha eu vou contar testemunho, eu não vou fazer cirurgia nenhuma. Aí na terceira segunda-feira, essa benção aqui, essa criança, me ungiu. O Giancarlo. Aí eu senti que, quando eu saí da igreja, eu senti algo muito forte, assim, do braço, principalmente o joelho. Com o meu joelho, eu estava mancando, vivi inchado, muita dor. Tanto que quando eu fazia os exercícios na aula de zumba, eu não conseguia fazer todos, porque o joelho inchava de um jeito que eu não conseguia mais fazer os exercícios. Travava tudo? Travava. Que é isso? Aí depois, na terça-feira, que Deus usou essa criança aqui para me ungir. Na terceira vez você recebeu unção com óleo, o pastor Giancarlo te ungiu. Na quarta, segunda-feira, eu estava totalmente liberta da dor do joelho, principalmente, que eu hoje estou de salto para provar que... Ah, não, você depois de curada. Agora você me provocou. Você vai ter que sair do teu lugar e andar sem mancar. E quero ver se está curada mesmo o joelho. Vamos lá. Vamos andar. Ela está de salto hoje. Ela... Aí, ó. Olha aí, gente. Dá uma volta nesse corredor para o pessoal te ver também, ó. Aí, olha o saltão que ela está usando. Não doeu nada? Nada. Como é que você explica isso? Jesus. Só. Agora você foi curada do joelho. Curada do joelho? Não, e o braço que você falou que não podia nem mexer? Ó. Agora, ó. Não dói? Agora não dói mais. A minha mão não inchou mais. A mão não incha mais? Não inchou mais. Pra honra e glória do meu Senhor Jesus. Graças a Deus, não vou precisar mais fazer cirurgia, que a cirurgia ia ser no túnel do carpo. Não vou precisar mais. Glória a Deus. Precisar fazer cirurgia aqui no ombro, não vou precisar mais. Agora até seca o cabelo agora com o secador, graças a Deus. Glória a Deus, vamos aplaudir ao nome de Jesus. Obrigado, Eliana. Obrigado. Lindo o teu testemunho, obrigado, glória viu? Glória a Jesus, glória a Deus. Viu só? Ó, na Paz e Vida temos reuniões de terça a sexta-feira, nestes horários, 9 horas da manhã, 3 horas da tarde e 7 horas da noite. Aos domingos, os horários mudam só um pouquinho. 8 horas da manhã, 3 da tarde e 6 horas da tarde. Para encontrar o endereço da Paz e Vida, acesse o site www.pazevida.org.br. Um milagre espera por você. E não se esqueça, hein? Segunda-feira, amanhã,
Pastor João Ribe Palharim espera por você na sede nacional da Paz e Vida, às 10 da manhã e às 6 horas da tarde. Avenida Cruzeiro do Sul, 1965, em Santana, São Paulo, capital. Você vai levar para casa o livro Jesus, a versão pocket, a versão de bolso do livro Jesus. Então não falte, vai ser uma bênção. Vem aí o maior festival da música cristã. Canto pela Paz. Cassiane, Ao Cubo, Fernando Paulo, Tom Cafe, Ministério Paz e Vida, Thales Roberto e muito mais. A apresentação Bianca Palharim, dia 24 de setembro, a partir do meio-dia, no Parque da Água Branca, em São Paulo. Entrada franca. Mais informações acesse cantopelapaz.com.br. Disse Jesus: o que eu vos digo aos ouvidos, pregai-o sobre os telhados. Imagine que uma pessoa está quase morrendo e ela precisa de um sangue raríssimo. Mas ela está longe. Nós temos esse sangue que salva qualquer pessoa. Ela pode estar no estado mais terminal e nós temos o sangue que a salva. Mas precisamos levar esse sangue até lá. Temos o veículo. O veículo é este aqui que você está assistindo. O veículo de comunicação, temos o rádio também, temos a internet. Mas nós não temos o combustível para fazer este veículo levar o sangue até as pessoas que estão morrendo, precisando muito desse sangue raro. Você sabe que o sangue raro é o sangue de Jesus. Se nós não pagarmos esta emissora de televisão, se não pagarmos as emissoras de rádios, os veículos ficarão parados e nós não poderemos avançar. Vou traduzir de uma maneira mais fácil para você entender. Se nós não pagarmos as emissoras, sairemos do ar. Perderemos os veículos. Os veículos estão aí, mas precisam de combustível. Eu não quero pedir dinheiro para mim. Nós queremos dinheiro para encher o tanque dos veículos de comunicação, para pagar as despesas, para levarmos o sangue de Jesus, que é o único sangue raro que salva. E salva qualquer pessoa. Se você é salvo, se você é salva, você sabe disso. Você sabe que nós realmente levamos a salvação. Levamos o sangue de Jesus. Eu não brinco com a palavra de Deus. Se você me assiste sempre, se você me ouve sempre, você sabe que eu não brinco e não negocio o sangue de Jesus. Nós levamos a salvação a toda parte. Não temos comércio em nossas igrejas. Não temos cantina, não temos lanchonete. Eu sou autor de vários livros e nós não vendemos livros nenhum. Todos os nossos livros e cursos de teologia são dados gratuitamente. Você sabe disso. Eu preciso que você me arrume aí um dinheiro para a gente encher o tanque desse veículo de comunicação e pagar essas emissoras. Sabe quando a pessoa está sem dinheiro e fala assim, põe 10 reais aí de álcool, de gasolina, de gás, de diesel. Ou se você pode chegar no posto e dizer, enche o tanque aí, vai dar uns 400, 500 reais. Não é? Você pode fazer isso agora? Eu vou colocar aqui a conta dos pregadores do telhado para você fazer a sua transferência, o seu depósito e também o seu Pix. A conta é no Banco Bradesco, agência 1074, conta corrente 7733, dígito 0. Se você precisar do CNPJ, tá aqui, 43 262 867 /1000, dígito 28. E se você quer fazer um Pix, eu vou colocar a chave Pix dos pregadores do telhado, que é esse número de celular, 11 9 7737
7677. Vou deixar os dados aqui para dar tempo de você copiar, fotografar, e agradeceria muito se você agora nos ajudasse a pagar os veículos de comunicação. É uma despesa brutal, uma despesa muito grande e a gente sozinho não consegue. Nós precisamos de você. Se este veículo tem chegado até o seu lar, a sua casa, a sua família, se você tem sido abençoado, abençoada com a chegada deste veículo que leva a palavra para você, se você tem recebido bênçãos do Senhor através da nossa programação no rádio, na TV, na internet, ou por nossas literaturas e cursos gratuitos. Então, por favor, coloque qualquer coisa aqui no tanque desse veículo. Coloque qualquer coisa. Deposite o que você puder. Banco Bradesco, agência 1074, conta corrente 7733, dígito 0. E o CNPJ dos pregadores do telhado, caso você precise, é esse aqui. 43 262 867 /meu ao contrário, dígito 28. Pegue aí o seu celular, faça um Pix agora. Poxa, faça esse Pix. Nos ajude. Precisamos levar esse sangue raro, o único sangue que salva. Precisamos levar para lugares ainda mais distantes. Tem muita gente morrendo por falta deste sangue. E nós levamos o sangue de Jesus através da pregação da palavra. Você sabe disso. Então, faça um Pix para esse número de celular. Use agora o seu celular. Faça isso agora. Abra o aplicativo do banco no seu celular e na chave Pix do celular dos pregadores do telhado, faça o seu depósito, a sua transferência, faça o seu Pix. Celular dos pregadores do telhado, 11 97737 7677. Muito obrigado, viu? Vou deixar aqui para você fotografar e copiar. Ah, deixe-me pedir mais uma coisa. Ao mandar aqui para este número o seu nome via WhatsApp, nós vamos te incluir no livro de ouro dos pregadores do telhado. São as pessoas que patrocinam a obra de Deus. Quero agradecer a você que já nos ajuda e a você que está chegando agora e resolveu ajudar também. Muito obrigado. A sua oferta salva vidas e nós queremos colocar o teu nome aqui no livro de ouro dos pregadores do telhado para que Deus te abençoe cada dia mais e te faça prosperar cada dia mais. Eu vou orar agora para Deus te dar mais fartura. Pai querido e Deus amado, sem esta pessoa o veículo não vai para frente. Nós estacionamos, paramos e o veículo parado não serve para nada. Esta pessoa que com a sua fidelidade nas ofertas e nos dízimos tem provido o combustível para a gente continuar no ar nessa programação de televisão, de rádio e de internet. Então é justo que o Senhor abençoe esta pessoa. É justo que o Senhor repreenda todo o prejuízo e doença. É justo que o Senhor abra as portas do emprego e do trabalho. É justo que o Senhor multiplique as vendas e a clientela para quem trabalha por conta própria. É justo que o Senhor abençoe esta vida e dê mais do que ela precisa para o seu dia a dia. Faça isso agora, meu Pai. Abençoe este ofertante, este dizimista, esta ofertante, esta dizimista, porque eu sei que o Senhor ama quem dá com alegria. Muito obrigado, meu Pai. Em nome de Jesus, assim seja feito. Amém. Amém? Deus abençoe, viu? Muito obrigado mesmo. As contas estão aqui, ó. Faça já a sua transferência, faça já o seu Pix e você vai sentir grande alegria no seu coração, porque esta obra não é de homem, não. Esta obra é de Deus. E você sabe disso. Sabe ou não sabe? Ô, pastor João Ribe, quantas vezes Deus falou comigo através das suas pregações. Amém. E permita, então, que Deus continue falando, continue contribuindo.
E se você nunca tinha contribuído, comece agora. Deus te abençoe poderosamente em nome de Jesus e lembre-se, a sua oferta salva vidas. Pregadores do Telhado. Comunicação a serviço da vida. Bom, chegamos ao final do programa de hoje e eu quero liberar na sua vida, eu quero decretar na sua vida a bênção do Senhor, uma bênção especial, a bênção sacerdotal. Mas antes, eu quero lembrar a você que amanhã todos nós estaremos esperando por você na sede nacional da Paz e Vida, junto com o meu pai, pastor João Ribe Palharim, na sede nacional da Paz e Vida, às 10 horas da manhã e também às 6 horas da tarde. Todos os que comparecerem vão ganhar o livro Jesus na edição Pocket, para você levar Jesus no coração por onde você for. Não falte então, porque vai ser uma bênção. Todos nós e o Senhor Jesus esperamos por você. Agora sim, receba com fé, tome posse dessa bênção, a bênção sacerdotal. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Deus te abençoe sempre. Até a próxima. Tchau.